Oi, Maria. Boa noite. Boa noite a todos. Essa live eu vou falar um pouquinho sobre os processos que nós passamos na vida, né? Aquilo que está bloqueando muito a nossa vida. E também eu vou falar um pouquinho o que está ligado ao despertar espiritual. Que na verdade, gente, essa live vai ficar gravada, tá? Oi, Joyce, querida, boa noite. Seja bem-vinda lá. Então, o que que acontece? Muitas coisas vão travando a vida da gente, né? Ao longo desse nosso caminho aqui. E a gente está tão adormecido, tão preso aqui nessa matrix, que a gente não consegue nem perceber que os nossos caminhos estão bloqueados. A gente acaba achando que a vida é dessa forma mesmo. E isso é uma tremenda ilusão, né? Da nossa mente, de achar realmente que a vida é isso, que esses bloqueios que acontecem na nossa vida porque tem que ser assim. E a gente traz também muito essa questão das crenças religiosas, né? Muitas crenças até que vêm do kardecismo. Eu sei porque por muitos anos eu fui do kardecismo, né? E adquiri muitas crenças lá do tipo que tudo que eu tô passando na minha vida é porque eu tenho que pagar, porque eu tenho que passar, porque é karma. Então essas crenças fazem com que a gente veja a nossa vida travada em todos os lados e aceita, se conforma, né? Isso é uma grande ilusão. Porque na verdade o que está bloqueando a nossa vida, primeiro, são os nossos programas mentais, né? São as nossas crenças limitantes. E as pessoas fogem, né, quando fala de crença, gente, mas as crenças são reais, elas realmente existem, elas bloqueiam muito o nosso processo de crescimento aqui, tanto na prosperidade em todas as áreas, como também o nosso processo de crescimento na espiritualidade. Então, se você tem crenças limitantes, né, em relação a dinheiro, por exemplo, em relação a relacionamento, que é o que eu mais vejo dentro do meu trabalho, as maiores crenças e as maiores dores vêm através do dinheiro, né, da falta do dinheiro. Boa noite, sejam bem-vindos. Então, o que que acontece? Essas crenças que nós temos em relação ao dinheiro não tem como não afetar a nossa realidade. Então, isso está ligado ao despertar espiritual, porque o que acontece? Quando você está adormecido, quando você não está se reconhecendo como co-criador, como o poder, né, que você tem, Deus manifestado em você, você acaba sendo movido por essas crenças, né? Esse monte de programas que foram embutidos na nossa mente desde quando a gente estava no útero da nossa mãe. Então, você precisa pensar assim, tá? Minha vida financeira não está boa. Então, se a tua vida, por exemplo, se a tua vida financeira, a tua vida afetiva não está boa, é porque você tem crenças bloqueando o teu processo. Não dá pra fugir, não adianta, eu vou correr disso, eu não gosto de ouvir isso. É a pura realidade. Então, o que que acontece, gente? As crenças, elas bloqueiam muito o nosso caminhar, né? Porque assim, nós temos, né, aquilo que somos conscientes que podemos ter, né? Aquilo que acreditamos que aquilo é real pra gente. Como co-criadores que somos da nossa realidade, nós criamos aquilo que acreditamos ser possível, que na verdade vem do menor esforço. Então, boa noite a todos. Boa noite, Alana querida. Então, por exemplo, se você tem uma crença, se você cresceu numa família com muita dificuldade financeira e você tem crenças sobre dinheiro, o que você tem é crenças. O que que é a crença? É crer que dinheiro não é para você. Ou, se você cresceu vendo um relacionamento tóxico, né, entre seus pais ou pessoas de autoridade, avós, então você acha que relacionamento é aquilo. E aí você casa, você tem um relacionamento horrível, mas não separa, você vai empurrando esse relacionamento com a barriga, porque na tua consciência, né, no teu inconsciente, existem crenças de que relacionamento é sofrido. Então tá tudo certo, o relacionamento é assim, só que não é isso, né, gente? Isso não é a verdade. Quando nós estamos adormecidos, nós somos movidos por essas crenças, por esses programas dentro do nosso subconsciente, do nosso inconsciente. E olha como é sério, esses programas, eles estão girando num piloto automático. E uma pessoa que está adormecida, que ela não se reconhece, ela está sendo movida por esses programas. Então, eu comecei a trabalhar com terapia e comecei a ter
trabalhos muito intensos com as pessoas para limpar esse monte de crença que estava impedindo as pessoas de crescer. E em mim também, porque eu também tenho muitas crenças. Então eu cheguei a uma conclusão de que é impossível. É simplesmente impossível você limpar tantas crenças que uma pessoa adquiriu desde a infância, desde o útero da mãe, né? Que até os 7 anos é quando a criança está mais aberta para receber as programações. Fora que tem as crenças que vêm genética, são crenças do pai e são crenças da mãe, que a gente absorve também. Então, é um trabalho que não tem fim. Se você ficar apenas querendo limpar crenças, você vai entender que é um trabalho sem fim. Então, quando a gente entra nesse processo para limpar essas crenças que estão bloqueando a nossa vida, o que acontece é que nós estamos no adormecimento espiritual, gente. Boa noite para quem está entrando. Então, a gente está falando aqui dos bloqueios, das travas, né, que vamos tendo durante a vida e como se libertar delas. Então, o que acontece? Essas travas, esses bloqueios, eles vêm das nossas crenças, dos nossos programas mentais, dos nossos paradigmas. Olha para a vida dos seus pais, que você vai saber mais ou menos o reflexo que você está recebendo, os padrões que você está seguindo deles, ou avós, né, pessoas de autoridade na tua vida. Então, eu cheguei à conclusão assim de que é uma loucura você achar que você vai conseguir liberar todas essas crenças. E o que faz você liberar essas crenças, e na verdade não é liberar, porque assim, você está adormecido. Quem está controlando a tua vida é a sua mente. A mente, ela é criadora, né? Por que a mente é criadora? Porque os pensamentos criam. Os pensamentos geram um sentimento. Esse sentimento gera uma frequência no nosso campo de vibração. Essa frequência vai atrair mais do mesmo. Então, se você está no piloto automático da tua mente, quem está produzindo os pensamentos? É a sua mente. Quem está produzindo o medo, a insegurança, a incapacidade, aqueles pensamentos de que eu não sou capaz, aqueles pensamentos de que dinheiro não é para mim, prosperidade não é para mim. Quem está produzindo esses pensamentos? É a sua mente. E aonde que ela está buscando essas informações? No seu inconsciente, no seu subconsciente, onde está registrado tudo que você viveu até agora. E ainda mais aqueles pesos de crenças da infância. Então, ela vai ficar trazendo esses pensamentos. Então, vem pensamentos assim, eu não vou conseguir prosperar nunca. Aí você vê uma pessoa num carrão lindo, isso não é pra mim. Eu não consigo me ver desse jeito. Ou eu não vou conseguir ter um amor, um relacionamento, porque isso não é pra mim. Mas por que isso não é pra você? Porque a tua mente está reproduzindo coisas que você ouviu, ou que você viu, ou que você viveu. De repente você viveu um relacionamento, foi sofrido, através de um forte impacto, você absorveu uma crença de que relacionamento não é algo bom. Entende como isso é sério? Então, quando você está adormecido, quem está governando a sua vida? A sua mente. Esses pilotos automáticos que ficam girando no seu inconsciente. Então, o que tem a ver com o despertar espiritual? Quando você desperta, quando você acorda, quando você começa a estar presente, você começa a observar os seus pensamentos. Então, sabe aquela pessoa, sabe aquela consciência que está observando os pensamentos? É a tua centelha de luz. É teu espírito. E, gente, isso não é misticismo, não é esoterismo. Isso é realidade. As pessoas, elas estão tão adormecidas, presas, né, nessa capa que é ser humano, tão identificada com o ser humano, que ela não se reconhece como uma centelha de luz. E quando você fala que ela está adormecida, ela está presa numa ilusão, então é mais fácil dela acreditar que ela é a própria ilusão do que ela reconhecer que ela é uma centelha de luz. Então, enquanto ela está se identificando com esse avatar, achando que ela é apenas um ser humano limitado, que está vivendo pelo destino, que a vida está fazendo ela apanhar, que ela é vítima da vida. Enquanto a pessoa está vivendo dessa forma, ela não tem conexão com o poder de criação que é dela, é nato dela, é original do nosso ser. Somos filhos do Criador, não somos netos, não somos adotados, como eu ouvi um padre falar uma vez. Somos filhos do Criador, somos feitos à sua imagem e semelhança pelo espiritual, através do espiritual. Então, o que eu quero que você entenda?
Você é um ser espiritual, essa é a verdade. Reconheça a verdade, ela vos libertará, a palavra do Mestre Jesus. Então, a verdade de vez em quando choca, assusta. As pessoas que estão vivendo esse processo espiritual estão com medo. Eu estou ajudando muitas pessoas nesse processo. Estão com medo. Sentem que elas não são desse planeta, sentem que tudo isso aqui é uma ilusão, elas estão assustadas porque têm medo do próprio poder. E isso é tão incrível que no primeiro momento a gente tem medo da nossa luz. A gente está tão acostumado a mergulhar na treva, nas nossas sombras, que a gente não consegue reconhecer a luz que nós somos. Então, quando você começa a despertar a tua consciência, peraí, eu sou criadora da minha realidade. Eu estou criando esse monte de besteira, esse monte de tranqueira. Cíntia, o Ricardo está passando pelo despertar, mas não está sabendo lidar. Exatamente, Ricardo, como eu estou falando agora, esse processo do despertar realmente assusta. Por quê? Porque você sai desse adormecimento de achar que você é uma identificação com esse avatar. Eu sou a Cíntia. Não, eu não sou a Cíntia, eu estou a Cíntia. Né? Estou vivendo a Cíntia, estou vivendo esse personagem. E aí quando você acorda, imagina você estar dormindo e alguém te chacoalhar, fazer você acordar na marra. Então isso assusta. Então a pessoa desperta assustada. E a primeira reação é querer voltar a dormir. Só que nós estamos aqui para acordar, para reconhecer a luz que somos, reconhecer Deus manifestado em nós. E através desse reconhecimento, você permite essa manifestação se expandir. Então, sabe aquelas pessoas, eu cocrio rápido a minha vida, a lei da atração funciona ao meu favor. Por que isso acontece? Porque a pessoa saiu da mente, ela parou de dar poder para as crenças, para o piloto automático, para todas essas tranqueiras que foram enfiadas, né, dentro de nós desde o útero da nossa mãe. Então, os nossos pais, os nossos avós, eles não tinham consciência e sabedoria, mas eles estavam afetando toda a nossa vida. Quando você fala para um filho seu, inclusive até os 7 anos, que a criança não tem a consciência formada, ela só tem um inconsciente onde fica registrado as nossas crenças. Aí você fala para uma criança até 7 anos, você é burra, você é feia, a criança cresce sem autoestima, ela cresce não se sentindo capaz de fazer nada. Sabe? Ou, você tá pensando o quê? Que dinheiro dá em árvore? Não tenho dinheiro, você é pobre. Você absorve essa crença fica no seu inconsciente, você cresce, você quer prosperar porque é natural do nosso espírito, prosperidade. Nós somos prósperos. Deus, tudo que é de Deus é próspero, Deus cria através da prosperidade. A prosperidade é espiritual, é uma energia divina, é uma energia de Deus. Então, somos feitos à imagem e semelhança de Deus, portanto temos essa energia correndo em nós, da prosperidade. Por isso que todos desejamos a prosperidade. Eu não conheço ninguém que eu falo assim, você quer ter prosperidade financeira? E a pessoa fala, não, eu não quero. Porque realmente a gente nasceu para ter essa prosperidade. Só que acontece, a gente foi absorvendo tanta crença desde a infância que nós estamos presos no adormecimento. Então a gente começa a se reconhecer através dessas crenças. Essas crenças, elas começam a direcionar a nossa vida. Gente, olha como isso é sério, né? Então, a prosperidade, como a Tamara falou, é a herança de Deus. Sim, é a herança de Deus. O que Deus quer de nós? Deus quer que nós prospere, quer que a gente cresça, que a gente evolua para mostrar através do nosso exemplo o que é ter Deus manifestado em nós. Então, como eu sempre falo, Jesus, quando saía para pregar, para fazer os ensinamentos dele, ele não se preocupava se ia ter comida para ele, se ele ia sentir fome, sede. Simplesmente, ele sabia que ia chegar até ele. Por quê? Porque ele tinha essa conexão com a centelha de luz, que é Deus manifestado nele. Então, primeiro, a preocupação, o medo de não ter, já coloca a pessoa no nível de frequência da escassez. Entende? Então, se você tem medo de não ter dinheiro, você já não vai ter. E pode ver, quanto mais a pessoa é avarenta, menos dinheiro ela tem. Não consegue sucesso, não consegue nada. Por quê? Porque ela não está conectada à luz. Porque tudo que é de Deus é próspero. Um pássaro não está preocupado se ele vai ter comida. Ele simplesmente vive um dia de cada vez. Sempre ele vai encontrar comida para ele.
como todos os animais. Entendeu? Porque isso é nato do nosso espírito. Nós atraímos, nós estamos criando o tempo inteiro. Então, assim, você tem uma escolha. Você quer criar através da tua centelha de luz, através de Deus manifestado, ou você quer continuar criando através das suas crenças, desses piloto automático e desse monte de paradigma que está travando a tua vida. Então, como eu sei que eu tenho crenças limitantes? É uma pergunta que as pessoas costumam fazer. É só você olhar determinada área da tua vida que não está boa. Essa área da tua vida que não está boa é porque as crenças estão bloqueando o processo. É fato. Então, por exemplo, como você ressignifica uma crença que você tem consciência de que você tem? Por exemplo, você acha que relacionamento é algo ruim. Como você ressignifica? Você tem que silenciar a tua mente, porque você lembra que a mente ela está girando num piloto automático o tempo inteiro, produzindo pensamentos que produzem sentimentos, que produzem uma frequência que se alinha à lei de atração e que volta mais do mesmo para você. Então você tem que mudar tudo isso. Primeiro, você tem que tranquilizar a tua mente, acalmar a tua mente. Como você vai fazer isso? Através da meditação. Quem está na espiritualidade não tem como fugir, porque a meditação é uma ferramenta para acalmar a mente. Então você vai acalmar a sua mente, vai respirar, vai acalmar a sua mente. No momento que você estiver calma, que você sentir que a tua mente parou de ficar tagarelando, você vai colocar, embutir, você vai acrescentar uma nova crença. Você não vai apagar a antiga. Tá? Porque essa antiga tá aí há quanto tempo? Você não vai brigar com ela, você não vai bater de frente com ela, você vai acrescentar uma nova crença. E a antiga, conforme você parar de pensar e usar ela, ela vai desaparecendo. Então você vai colocar uma nova crença. Você vai falar: relacionamento é maravilhoso. Ou eu sou a prosperidade. Eu sou feliz no meu relacionamento. E toda vez que você falar isso, você precisa usar o sentir. Tá? Você vai falar aquilo que você quer ressignificar. Se você se sente burra, eu sou burra, eu não aprendo nada. Então, eu sou inteligente. Eu sou inteligente. Você pensa, cria uma imagem mental de você inteligente. Imagina que você seja a prosperidade. Traz uma imagem mental de você próspera ou com um relacionamento saudável, feliz, sorrindo. E aí você vai falar, pensar e sentir no teu corpo, porque é assim, dessa forma que nós vamos induzindo o nosso subconsciente. A gente vai colocando essa crença lá dentro. Conforme você vai fazendo isso, você vai sentindo, né? Se você estiver fazendo uma ressignificação de crença sobre prosperidade, você vai falar: eu sou próspero, vai pensar numa imagem de você próspero e vai sentir a alegria de estar pensando. E isso vai induzir o seu subconsciente a receber a nova crença. Você vai fazendo isso sempre. E toda vez que você pensar em dinheiro, você vai lembrar daquela imagem e você vai falar: eu sou próspero, eu sou próspero, eu sou próspero. Dessa forma, através da repetição, a gente ressignifica uma crença que está óbvia. Aquela que está na tua cara, que você não tem como fugir, que está aí para você ressignificar. Nós aprendemos tudo, a andar, a comer, a falar, tudo através da repetição. Porque o nosso corpo, né, o nosso cérebro, ele aprende através da repetição. E é dessa forma que você vai ressignificar as travas que você trouxe para a tua vida. Ressignificando. Gente, tem uma coisa muito interessante para vocês expandir um pouco a consciência, tá? Tudo que você deseja que venha para a tua vida, tudo que você desejou, primeiro você pensou, tudo que você realizou, primeiro você desejou, primeiro você pensou, primeiro você mentalizou e gerou um sentir, né? Um sentimento. Então entenda quanto isso é importante. Quando você tem um pensamento sobre algo que você deseja, esse pensamento vem emocionalizado, com emoção, você criou. É assim que nós somos co-criadores. Você criou com a fonte, você criou com o fluxo do universo. A partir daquele momento, a criação já está feita, a criação já existe, porque o pensamento, ele é uma energia, e energia não se mata.
esse pensamento nunca vai morrer. Quando ele é emocionalizado, ele vai com uma carga de potência, de criação. Então, quando você pensa em algo e coloca sentimento naquilo, você cria uma forma de pensamento no teu campo. Esse sentimento, esse pensamento, ele já é a tua criação. Entendeu como você cria? Você já criou, isso já existe em outra dimensão, em outra frequência. Eu estou trazendo isso para você não ficar pensando assim, mas eu não estou criando nada na minha vida. Você está criando o tempo inteiro, tudo na tua vida, tudo. Só que quando nós estamos adormecidos, a gente cria perrengue, dor, sofrimento, escassez, porque foi a forma que a gente acreditou, que a gente cresceu, que a gente aprendeu. Então a gente fica repetindo isso. Quando a gente está desperto, a gente começa a acionar o nosso poder interior de mudar toda essa criação. Então, da mesma forma que você criou com facilidade as coisas ruins, você vai passar a criar também as coisas boas para a tua vida. É dessa forma que você aprende a criar com o fluxo, com a matriz divina. Entende? Então, essa criação, ela, a partir do momento que você pensou nela e materializou ela, manifestou ela, ela já existe. Ela já existe. E o que acontece? Como você vai trazer, né, essa criação tua para se manifestar aqui nessa 3D, que também é um planeta de ilusão, que também vibra em uma dimensão, assim como o nosso sonho, que também é frequência e energia. Então, quando você cria, pensa em alguma coisa, você criou, forma pensamento sobre o teu sonho e ele está em uma outra dimensão, pura energia. Então, você vai trazer ele para essa terceira dimensão, para se manifestar aqui, que também é uma dimensão de pura energia. O que faz a gente entender que isso aqui é material, que é matéria, são os nossos 5 sentidos, mas na verdade é pura energia, né? Nossos sentidos nos limita de enxergar a vida como ela realmente é. Então, como você faz para atrair aquilo que você quer? É se mantendo em energias positivas. Então, por exemplo, se você realizasse o seu sonho hoje, qual seria a energia que você ia vibrar? A maioria das pessoas iam falar alegria, né? Alegria, eu acho que é a primeira energia que a gente começa a sentir quando a gente realiza algo. Né? Porque a felicidade é algo mais duradouro, né? A alegria é uma emoção, é algo que você sente assim, que vem de uma hora para outra. Então, provavelmente, a energia que vai fazer vibrar em você quando você estiver manifestando o seu sonho é a alegria. Então, você pegando esse gancho, é muito fácil entender que para você trazer a forma pensamento, a tua criação de outra dimensão para manifestar na 3D, você precisa vibrar na energia do seu sonho. Qual é a energia do seu sonho? Alegria. Então, fique o máximo de tempo que você puder vibrando na alegria, na felicidade. Isso é um ser desperto. Quando a pessoa desperta a consciência dela, ela aciona o poder interior, a consciência, a centelha divina. Que através desse poder, né, que quem tem esse poder? A sua centelha de luz tem esse poder. Esse poder não está na mente, esse poder está na tua consciência divina. Quando você se conecta com essa consciência de luz, quando você se reconhece como uma consciência de luz, você começa a manifestar as coisas na sua vida. Então, a lei de atração, ela vai vir, vai trabalhar a seu favor, sem você se preocupar com técnicas, com nada. Você vai manifestar, a sincronicidade vai aumentar muito, muito, muito. Números repetidos, pessoa que você pensa e te ligou, alguma coisa que você quer, a pessoa oferece, você ganha as coisas. Então, acontece isso. Eu, por exemplo, eu queria muito fazer um ensaio fotográfico, eu estava pensando em fazer um ensaio fotográfico, até falei isso na outra live. E eu falei assim, nossa, eu preciso arrumar um fotógrafo. Amiga de uma amiga minha, entrou no meu Instagram e falou, Cíntia, se você topar, eu tô a fim de fazer suas fotos, porque eu quero renovar meu portfólio. E eu falei, oh, nossa, meu Deus, gratidão, universo. Entendeu o que é sincronicidade? Quem trouxe essa fotógrafa para mim? Foi o meu poder de criar. E aonde vem esse poder? Da minha centelha de luz, da minha consciência desperta. Não é da mente. Enquanto você está na mente, quem está dominando a tua vida é
os seus paradigmas, as suas crenças, é você limitado, é você 1% do teu poder. É isso que está direcionando a sua criação. Quando você está desperto, quem é que está dominando a tua vida? A tua centelha de luz tem consciência. A consciência dela faz com que a mente obedeça à consciência. Então você está presente, observando seus pensamentos. E aí você começa a cortar. Os pensamentos são criação nossa e eles criam a nossa realidade. Quando você começa a estar desperto, você começa a observar seus pensamentos e entender, nossa, por que eu pensei isso? Não. O que eu quero trazer para minha vida? O que eu quero manifestar na minha vida? É isso que você vai pensar. É essa energia que você tem que colocar. Você não tem que colocar energia em coisas que estão ruins para a tua vida. O que o ser adormecido faz? A pessoa adormecida, ela só fica pensando nos desafios, que teoricamente são chamados de problemas, e que eu não reconheço como problemas. A pessoa só pensa no desafio, só pensa naquilo que está dando errado. Boa noite, sejam bem-vindos. A pessoa só pensa naquilo que está dando errado. Ela só pensa em coisas que estão sendo ruins. Meu Deus, por que a minha vida está essa desgraça? Quanto mais ela pensa nisso, quanto mais ela foca a energia de criação, ela vai criando formas, pensamentos no campo de vibração. E as formas, pensamentos são do quê? De sofrimento, de dor e de tristeza. E o que a matriz divina faz? Ela não julga se a sua criação é positiva ou negativa. Ela entende que você vai precisar da dor para descobrir quem você é. Ela vai mandar mais do mesmo para você. E a tua criação está sendo uma criação inconsciente. Você está criando inconsciente. Você está criando tranqueiras na tua vida porque não se reconhece como luz. Não se reconhece como centelha. Ainda está adormecido. Não sabe qual é a verdade do seu ser. Qual é a tua verdade? Gente, qual é a verdade? Você está aqui temporariamente. Você não é desse planeta. O planeta Terra é um planeta escola. Nós vamos passando de série conforme a nossa consciência vai expandindo. Nós estamos aqui para aprender, para entender e reconhecer o ser divino que nós somos. Nós não somos daqui. Tanto que quando o nosso tempo aqui acaba, o corpo, esse corpo fica, mas o espírito é imortal. E a gente volta através da roda de Sansara em outras reencarnações porque ainda não aprendeu, não se reconheceu. E não tem como Deus chegar e olhar para você e falar: filho, você é meu filho, você é Deus também. Você não enxerga, você não vai acreditar. Quando eu falo isso para as pessoas, elas falam que é absurdo falar que eu sou Deus. Absurdo é você achar que você é um humano limitado. Porque aí, quem criou você? Que Deus é esse? Não, absurdo é você não reconhecer o ser divino que você é, o poder que você tem de mudar toda a sua vida. Esse poder é teu. E o que Deus quer? Ele quer que você acorde. Então, você está manifestando um monte de tranqueira, você está agora me ouvindo. Não existe o acaso. Quem está me ouvindo? Quem precisa estar ouvindo? Pega isso que eu estou falando e seja cientista. Começa a praticar. Comece a estar na presença, comece a observar seus pensamentos, que você vai entender por que a tua vida está indo para determinados caminhos ruins. Os pensamentos vão levando você para caminhos ruins. E quando você está consciente, você observa os pensamentos, você já percebe que você é o ser que está observando os seus pensamentos. E isso você já sabe que você não é os seus pensamentos, que você não é a sua mente. A mente, ela é um veículo para a tua consciência divina se manifestar dentro desse planeta. Ela é só um veículo. Então, gratidão, Rosana, minha querida. Então é assim, gente, quanto mais poder você se permitir, mais você vai desenvolver. E assim, o poder ele é dado conforme o merecimento. Por quê? Porque você tem que ter consciência daquilo que você vai fazer com Deus, com o poder que Deus está te dando, que é a parte de Deus manifestada em você. Então, conforme você vai tendo clareza sobre quem você é, conforme você vai reconhecendo quem você é, esse poder vai crescendo, você vai começar a ver a vida diferente, as coisas começam a acontecer na tua vida de uma forma leve, você já não briga mais com a vida, não existe problemas na tua vida, existem aprendizados, porque você já reconhece, a vida está querendo me ensinar algo, gratidão, eu vou aprender porque eu quero passar de fase.
E o teu poder, cada vez que, a cada problema que você recebe, a cada desafio que vem na tua vida, você conseguir superar de uma forma leve, sem se revoltar com a vida, sem entrar em depressão, a cada desafio que você supera é um degrau que você sobe na escala do teu poder. Ela tá começando a entender, vou liberar um pouquinho de poder para ela. Então a tua centelha de luz vai liberando. Quanto mais você sai do vitimismo, de achar que tudo é destino, não dá importância para muitas coisas. Sim, quando a gente fica dando importância para muitas coisas, nós estamos exatamente no adormecimento espiritual. Nós estamos presos na Matrix, observando o outro. E quem está observando a gente mesmo? Ninguém. Nós estamos à deriva, a consciência adormecida e a mente governando, né? É como se você fosse um carro que estivesse ali no piloto automático. Quem está governando a tua vida? A tua mente limitada. Por que eu não mudo a minha vida? Por que eu faço um monte de técnica e não mudo a minha vida? Eu fui essa pessoa, gente. Eu fui essa pessoa. Eu entrei nesse processo há muito tempo atrás de querer mudar a minha vida através do segredo. E eu fiz um monte de técnicas e um monte de coisa de lei da atração. Eu estudei um monte de coisa da lei de atração. E não só de lei de atração. Limpar crenças, um monte de coisa. E eu percebia que nada funcionava. Por quê? Porque eu estava adormecida. E por mais que eu achasse que eu estava limpando crença, meu inconsciente ele estava tampando as crenças. Eu não estava reconhecendo as crenças que eu tinha. Só que a minha vida não mudava. E aí eu comecei a expandir a consciência. Peraí, minha vida não está mudando. Ou seja, as minhas crenças continuam aqui, elas estão governando a minha vida. Por quê? Porque eu estava adormecida. Quando eu entrei no processo do despertar espiritual, quando eu aceitei o meu processo, quando eu despertei, quando a minha consciência expandiu, eu consegui ver com clareza o que são essas crenças limitantes, o que são esses bloqueios na nossa vida, como nós criamos esses bloqueios o tempo inteiro. E estando consciente, você consegue mudar. Né? Porque você está observando, você está entendendo o que está acontecendo com o teu processo. Então, dessa forma, você consegue mudar. Só que se você não tem clareza, como é que você vai mudar algo que você não reconhece? Você simplesmente não tem clareza, você não consegue mudar. E aí você fica naquela de que, meu Deus, me ajuda, Senhor. Senhor, Deus, me ajuda. Só que você não entende o que você está falando para você mesmo. Que Deus está em você. Você é Ele manifestado. Olha que absurdo, você está pedindo para você ajuda. Então você não precisa pedir para você ajuda, você só precisa fazer o que tem que ser feito, que é reconhecer o divino que habita dentro de você. Deus, eu sempre coloco essa analogia, imagina que Deus ele seja uma cachoeira, né? Então uma gota daquela cachoeira é a tua centelha de luz, é você, né? Deus manifestado em você. Então, aquela cachoeira tem o poder de criar, de fazer tudo isso e muito mais que a nossa consciência ainda não tem, é limitada, não compreende a grandeza de Deus. Você é uma gota, ou seja, a gota ela tem exatamente dentro dela tudo que tem naquela cachoeira. Então, você tem tudo dentro de você. Entende? Você tem todo esse poder dentro de você. E vou te falar, gente, a sua centelha divina, tua consciência, Deus dentro de você, Ele está esperando um momento para todos dentro desse planeta se reconhecer, tá? Porque nós só estamos aqui vivendo ainda pobreza, doenças, sofrimento, porque estamos adormecidos, né? Nós achamos que somos a doença, nós achamos que somos a pobreza. Só que assim, doença, pobreza, sofrimento só existe dentro desse planeta. Porque foi criado pela mente humana. Não existe em Deus pobreza. Não existe em Deus sofrimento. Deus é amor. Deus é alegria. Deus é prosperidade. Tudo que está fora de Deus é criação da nossa mente. E o que Deus quer de nós? Ele quer que a gente desperte. Ele quer que você desperte o teu poder, que você manifeste a vida dos seus sonhos, seja lá qual for a vida dos seus sonhos. Ser milionária ou ter uma vida mais ou menos, não importa. É isso que Ele quer que você brinque com o teu poder de criar. Ele quer que você crie coisas boas, que as pessoas olhem para você e vejam através de você um bom exemplo, para que elas despertem também.
Entende? Então quando a pessoa chega e fala, por que a tua vida tá desse jeito? Por que sua vida melhorou? Como você tá diferente? Porque eu despertei minha consciência, porque eu encontrei Deus em mim. E Deus também está em você, Ele só quer que você encontre Ele, que é a nossa centelha divina. Para que Ele, que é a tua centelha de luz, trabalhe na tua vida. Sabe aquela história, quero que Deus trabalhe na minha vida? Então, a gente não pode distorcer esse tipo de frase, eu quero que Deus trabalhe na minha vida. É você que tem que trabalhar na tua vida, entende? Porque senão seria muito fácil, né? Quero que Deus trabalhe na minha vida. Não, cara, não é assim não. Você, é mérito teu. Você vai trabalhar na tua vida. Você vai fazer o que tem que ser feito. Assim, a gente tem escolhas, né? Você simplesmente pode falar, não quero, dá trabalho pensar, observar meus pensamentos. Dá muito trabalho. Boa noite, Paulo, arro. Dá trabalho, gente. Observar os pensamentos dá trabalho observar os sentimentos que nós estamos vibrando no nosso campo, que influencia a lei de atração. Dá trabalho. Então por que poucos conseguem? Por que poucos transformam a vida? Porque poucos estão dispostos a fazer o que tem que ser feito. Lembrando sempre que nós temos um campo de frequência, a nossa aura. Se nós deixarmos os nossos pensamentos livres, deixa entrar qualquer tipo de influência, o nosso sentir vai vir daquilo que está gerando dentro do nosso pensamento. E o que a nossa frequência, que a nossa assinatura energética vai enviar para outras dimensões, para outros níveis de consciência. Então é assim, ó, olha, tua frequência tá de sofrimento. Você atrai como se fosse um rio de sofrimentos no universo. Ele se liga a você. É assim que funciona. Entendeu? Ninguém vai julgar. A espiritualidade não vai julgar se você merece aquele sofrimento ou se você não merece aquele sofrimento. Você determinou viver aquele sofrimento. Você escolheu, através do livre-arbítrio, viver aquele sofrimento. Por que você escolheu? Porque você escolheu a pessoa que você colocou na tua vida, você escolheu o trabalho, você escolheu não despertar, você escolheu viver presa na Matrix. Então você vai ficar sendo influenciada por energias externas, por entidades externas que influencia e conecta com a gente através da nossa mente adormecida. Quando a gente tem a mente desperta, não há invasão de entidades na nossa mente. Quando a gente está adormecido, a gente recebe muita influência negativa de irmãozinhos, de entidades que estão ali absorvendo, sugando a tua energia de tristeza, de sofrimento, porque eles vivem, né? Eles precisam do ti, né? Dessa energia vital sua. E quando você está na depressão, na ansiedade, no medo, na baixa autoestima, em achar que não é merecedor, você está atraindo um monte de entidades negativas, tá? Que a gente chama de vampiros, zombeteiros, que estão se alimentando da tua energia vital, deixando você cada vez mais fraco, cada vez mais, como se cada vez mais você fosse se afundando dentro desse processo no fundo do poço mesmo, né? Isso acontece por quê? Porque o nosso corpo não está preparado para receber energias densas. Nosso corpo não está preparado para ficar sentindo ódio, mágoa, inveja, tudo quanto é tipo de preguiça, gula. Nosso corpo não está preparado, porque somos luz, isso bate e cria um conflito. E o que acontece? Começamos a atrair um monte de doença. Nosso corpo começa a reagir a esse monte de coisa que nós colocamos e a gente começa a trazer doença para o nosso corpo físico, né? Porque a primeira doença, ela começa no corpo mental, tá? Por isso que é bom estudar o despertar, para você entender que nós temos 7 corpos espirituais e a doença, tudo que a gente traz de não merecimento, sentimento de medo, fica no corpo mental e ele chega para o corpo físico quando a gente fica forçando esse tipo de pensamento, criando pensamentos sobre isso. Então é isso, gente, que eu quero trazer para vocês, assim, as coisas que estão bloqueando a vida de vocês, elas estão vindo do piloto automático, das suas crenças limitantes, dos programas que foram colocados no seu inconsciente na tua fase de infância, na fase que você estava no útero da sua mãe, algumas crenças vindo através da genética, outras crenças que a gente absorve do inconsciente coletivo.
como se libertar das crenças. Eu ensinei aqui na live um exercício muito poderoso para você ressignificar crenças que você já observou que você tem, tá? E as crenças que você não tem? Como que você vai limpar crenças que você nem sabe se você tem? Você tá vendo que a tua vida tá ruim, mas você não sabe nem por quê. Então aí entra o despertar espiritual. Porque quando você tá desperta, quem tá comandando a tua vida é a tua centelha de luz. Não é mais os programas mentais. Entende? Essa é a verdadeira importância de despertar. Você despertou, a lei de atração vai fluir para você, o fluxo do universo vai fluir para você, você se torna o co-criador da sua realidade. Mas primeiro você precisa despertar a tua consciência, que é reconhecer o ser divino que é dentro de você. Se reconhecer como a verdadeira verdade, porque a gente acha que a verdade é que somos humanos e limitados, mas só que não. A verdade é que somos seres de luz e que temos poder de criar e mudar a nossa realidade no momento que despertarmos esse poder, que é através do reconhecimento. Se reconhecer como a sua verdade. É dessa forma que você vai mudar a tua vida. Não há pílula mágica, não há técnicas mágicas que faça essa técnica e vai mudar a tua vida. Isso é uma ilusão, isso não é real. O que vai mudar a tua vida é aqui, ó, a tua consciência desperta. Desperte a tua consciência, tá? Desperte a tua consciência para aquilo que você é. Porque o que se manifesta na tua vida é aquilo que você é consciente de ser. Você tem uma consciência adormecida, você é consciente de ser limitado. Quando você desperta a consciência do ser, você passa a ser ilimitado, você passa a acionar o seu poder. E assim você vai mudando tudo na tua vida. Gente, é isso que eu queria trazer para vocês. Eu estou me sentindo muito grata por todos que participaram da live. Vou voltar a fazer as lives, porque eu dei uma parada. Dei uma parada devido a um curso, né, que eu estou desenvolvendo já sobre o portal O Caminho do Despertar, que ele é focado inteiro em despertar espiritual, em trazer clareza, controle mental, para a pessoa reconhecer o ser divino que habita dentro de nós. Então eu dei uma parada por causa disso, mas estou voltando a fazer as lives. Então eu quero agradecer a todos os irmãos que estiveram aqui presentes, que me auxiliaram, que me permitiram passar essa mensagem. Espero que vocês se conectem com as suas luzes, que você reconheça o ser divino que habita dentro de você. E é isso que eu espero, muita prosperidade a todos, muito amor, porque nós somos isso em essência, amor, prosperidade, alegria, e a gente precisa deixar essa energia expandir em todos ao redor, porque assim a gente eleva a vibração do planeta. Então a gente passa de um planeta de provas e expiações para um paraíso na Terra, cada um fazendo a sua parte. Então é isso, gratidão imensa, um ótimo final de semana. Arro!